Bom dia, povo do Deus Altíssimo. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma escrita que perguntou qual é as minhas misturas de substrato, né? E você que termina de chegar, seja muito bem-vindo, queira fazer parte da família DJE Jardinagem. Eu sou o Elias e se inscreva, comentem, compartilhem, dê seu like. Me ajude, povo do Deus Altíssimo. Vamos fazer esse nosso canal crescer. E como o tempo bastante corrido, né? Por isso eu não tinha gravado ainda esse vídeo, né? Mas agora chegou a oportunidade. Já faz um tempinho que essa escrita me pediu para me mostrar como é que eu formo o meu substrato, né? E aí um dos ingredientes é o pedrisco. Esse aqui, por exemplo, tá muito bom, tá num tamanho muito legal, né? Peneiro várias vezes a areia, né? E depois eu peneiro numa peneira bem mais fina, areia grossa, né? Aqui é areia grossa. E aqui é o meu adubo vindo diretamente do digestor. Aí isso não foi peneirado, por exemplo. Aí aqui a caqueira, que nada é mais que telha triturada, né? E qual a função da caqueira, por exemplo, né? É deixar o substrato poroso, né? E ela também absorve água que fica depois no substrato liberando umidade, né? Porque o que é interessante para as plantas não é ter água acumulada encharcando o substrato, né? Até porque se esse substrato esquenta, né, é muito propício à proliferação de fungos, é bem é bem prejudicial. E vamos começar pelo o adubo. Vamos medir nesse copo, né, porque eu vou fazer essa medida, né, no intuito de colocar num berçário. Então não vou fazer muita coisa. Aí como o adubo não foi peneirado, né, tem que sempre estar catando os pedacinhos maior. Aí um copo de areia grossa. E aí a gente vai misturando. Que dependendo do para que seja, né, por exemplo, às vezes eu vou fazer um berçário para colocar as estaquias, por exemplo. Então eu coloco menos adubo, coloco só mais o pedrisco, né? E a caqueira, que é para manter a umidade, né? E bem poroso. E eu gosto bastante dos resultados quando é areia e quando é um, um pedrisco com menos substrato. Agora o pedrisco. Esse pedrisco tá muito legal. Às vezes eu tenho um pedrisco bem grosso, então não serve para botar nos berçários, né? Serve apenas para os vasos maiores, que aí ele vai deixar o substrato poroso, né? E as raízes acabam ficando bem aerado, né? Bem oxigenado, né? Então, de uma certa maneira, é muito bom para as raízes. Essa caqueira, por exemplo, está muito grande. Eu já a parte mais fina que sai da peneira eu já usei, né? Aí o que restou, por enquanto, é só esse aqui, né? Que é o mesmo que quebra e acaba demorando bastante para fazer esse serviço, né? Então é o que tem. Vamos usar. Mas tá bom, na medida que eu for colocando no berçário, né? Vai surgindo alguma pedra maior, é só retirar, né? E fica a partezinha mais fina para as raízes estar se fixando no, no solo, no substrato, né? E essa é a importância da telha triturada, né? É exatamente isso, manter a umidade. Com esse meu substrato, pessoal, no verão, por exemplo,
Eu geralmente molho as minhas plantas um dia e outro não. Mais uma de adubo, pra ficar um pouco. Quanto mais a gente bota o adubo, né, mais ela vai ficar leve. E o adubo também acaba absorvendo bastante água, né? E na medida que ele vai se decompondo, né, vai formando um materialzinho bem fino que também fica leve, né, e fofinho. 3. Na verdade vai ser 5 de adubo, eu vou fazer essa mistura, e um dos outros agregados, né? Um de pedrisco, um de caqueira e um de areia grossa. Vai ser a mistura que eu vou fazer. 4, 4, 4 copos. Em outras ocasiões, por exemplo, né, eu coloco 2 de areia grossa, por exemplo, que eu quero o substrato um pouquinho mais fechado, né, mais com menos porosidade, né? Então eu acabo colocando um pouco mais de e o quinto copo. Aí então eu acabo colocando um pouco mais de areia grossa. Aí quando eu quero ele bem leve mesmo, né? Aí é de dar uma diminuída no adubo. Quando eu quero ele leve não, né? Quando eu quero ele muito poroso. Aí se for o caso, não coloca, por exemplo, nem a areia grossa, só o adubo mesmo, né? E a caqueira e o pedrisco. E a bandeja é essa aqui. Essa aqui é a bandeja berçário para folha, né? Aí geralmente eu dou uma lavada muito boa com sabão, depois dou uma desinfetada com que boa. Mas dessa vez eu vou botar só assim mesmo, não vai ter esse negócio de lavar não. Até porque vai ficar um dia esse substrato na bandeja, molhado, úmido, né? Para ver se surge alguma fungus gnat, né? Larvinha de fungus, mosquinha de fungus gnat. E aí só depois eu vou estar acrescentando as folhas. Mas essa mistura aqui também é muito boa para colocar nos vasos, né? Tem bastante nutriente no adubo, né? Bem drenado. E aí a gente coloca na bandeja, né? A água desce. Aí depois essa água aos poucos vai fazendo o processo de evaporação. Mas só depois é que eu coloco água novamente. Eu já vi, pessoal, pessoas que fazem uns furos na bandeja, né? Que essa bandeja eu tive coragem de furar elas. E aí depois ele só coloca a bandeja dentro da água para tipo não molhar as folhas, né? Mas até então eu tô achando que não precisa fazer esse processo de colocar a bandeja com fundo furado, né, dentro da água para absorver, para o substrato absorver água de baixo para cima não. Então tem dado certo, né? Tem pouco apodrecimento de folha na no berçário, né? Sempre apodrece as plantas, as folhas que são mais propícias a apodrecer. Então o que já tirou o meu sono foi fungus gnat, né? Esse realmente é bem complicado no berçário. Mas agora, de uma certa maneira, está até controlado. Aqui está os berçários, né? Que é o móvel dos berçários, Francisco Baldes, Cedo Bronze, tudo aqui germinando. Meu povo lindo, já me alonguei demais. Para você que chegou até aqui no vídeo, por favor, queira se inscrever, comentar, compartilhar, dê seu like. Me ajude, povo do Deus Altíssimo. Vamos fazer esse nosso canal crescer. E as folhas, né, todas elas com suas particularidades na hora também de germinar. Aí esse móvel aqui, né, dá para colocar 6 bandejas.
E muitíssimo obrigado e fiquem todos com Deus.